Faltando uma semana para o prazo da entrega do imposto de renda, já foram entregues 60% do esperado, ou seja, 40% ainda não entregaram. Apesar do número de pendências e do contribuinte deixar tudo para a última hora, Goiás está um pouco na frente do país, da média. Não pode comemorar muito, né? Mas pode haver congestionamento no site da Receita Federal, como aconteceram nos anos anteriores. O prazo vai até o dia 30 deste mês, anote aí. Após essa data, a multa é de 1%, podendo chegar até 20% do valor total desse imposto, tá certo? Vamos falar agora com o Jorge. O Jorge responde sobre a Receita Federal. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, prazer. Você que é o responsável pelo imposto de renda, não é? Exatamente. Supervisor do imposto de renda. Tá certo. Eu quero saber de você o seguinte: plano de saúde, como é que a pessoa faz para declarar? É bom salientar que o plano de saúde, o dono da despesa não é quem paga por ele, é quem tem o serviço prestado e colocado à sua disposição, né? Por exemplo, se você se declara, o marido paga o plano de saúde para ele, a esposa e o filho. Mas se ele declara em separado, ele só pode declarar a parte dele no plano de saúde e dos filhos que ele colocar como dependente. Se a esposa que colocar os filhos, embora o plano seja do pai, ela que pode declarar dela e dos filhos que ela colocou como dependente. Mesmo prazo chegando ao final, a Fabiana ainda tem uma dúvida. Ela mora no setor aeroporto, ela quer saber quem recebe dinheiro de herança, lucro distribuído, precisa declarar imposto de renda? Ambos são rendimentos isentos. Porém, se esse valor que ela recebeu ultrapassar os R$40 mil, por esse motivo, mesmo não incluindo em outro, ela estaria obrigada a declarar para ela informar esses valores. É isso que ela pergunta. É acima de qual valor? De 40 mil é obrigatório? R$40 mil. O rendimento isento, acima de R$40 mil, está obrigado também a declarar. Qual é a pessoa que não precisa declarar? Bom, na verdade, nós temos várias situações que obriga a declarar. Uma com relação aos rendimentos, que seria, rendimento tributário seria acima de R$28.559,70 por ano. Por ano. Rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte, como nós falamos aqui, R$40 mil. Se tem um patrimônio acima de R$300 mil, né? Ou então, se ele apurou ganho de capital no ano passado, sujeito a pagamento do imposto, se ele não se enquadrar em nenhuma dessas condições, ele não precisa declarar e não tem que fazer nenhuma outra prestação de conta para receita. Não precisa constar nada lá. Não precisa. Você falou em 28 mil, quanto por mês exatamente que a pessoa ganha que ela não precisa declarar? Isso dá mais ou menos R$2.350 por mês. R$2.350. Isso. Acima disso tem que declarar? Acima disso ele tem que declarar. E há previsão de congestionamento aí no site da Receita Federal diante desse número de declarações? Embora esteja, principalmente em Goiás, um pouquinho melhor que o do ano passado, mas a média nacional ainda está bem mais devagar, a tendência é que haja congestionamento no último dia. Então é bom a pessoa evitar no último dia da entrega da declaração, porque Jorge, pode ter alguns problemas para entregar. Nós estamos no mês de abril. Digamos que eu tenha vendido um imóvel agora no mês de abril. O que eu faço? Bom, o contribuinte, quando ele vende um imóvel com lucro, ele está sujeito, em tese, a pagar o ganho de capital. Agora, tem algumas situações que isentam ele do pagamento do imposto. Se ele não se enquadrar nessas condições de isenção, ele tem que apurar o ganho de capital, né, através do programa Ganho de Capital, e recolher esse imposto até o último dia útil do mês seguinte ao da venda, se foi à vista, né? Então, por ocasião, no mês de maio. Exatamente, no mês de maio. Aí, ele vai declarar isso para a Receita no ano seguinte, porém, o pagamento do imposto tem que ser no mês seguinte ao da venda do bem. Agora, quem tem ainda alguma dúvida, como esclarecê-la junto à Receita Federal? Bom, se a dúvida for uma dúvida mais simples, você pode usar o telefone 146, né? Pode ligar no telefone 146. Uma dúvida mais complexa, você pode procurar o plantão fiscal da Receita Federal, que funciona das 7 da manhã às 19 horas no prédio da Receita do setor universitário. Agora, a pessoa que tem, por exemplo, um apartamento para declarar, quais são as novidades na declaração? A partir desse ano, o contribuinte vai ter que individualizar esse imóvel, né? Ele vai ter que colocar ali o número do imóvel no IPTU, colocar também a área do imóvel, a localização do imóvel e, se ele for registrado no cartório, também colocar o número de registro no cartório e o nome do cartório. No caso de bens, de veículos, também tem que colocar o RENAVAN. Qual é o valor por dependente que tem direito de abater no imposto de renda? Quando ele declara o dependente, automaticamente ele deduz R$ 2.275,08, automaticamente. Por pessoa, por dependente. Isso. Ok, Jorge Martins, supervisor do Imposto de Renda em Goiás. Uma boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde, eu que agradeço.